Bom dia, ladies and gentlemen. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Christian Quadros, eu sou estudante de pré-medicina nos Estados Unidos e hoje estou aqui para falar sobre a vacina, a famosa vacina. Para quem não sabe, eu já tomei as 2 doses da vacina Pfizer BioNTech. Então vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência com essas vacinas e depois vou falar sobre os mecanismos de todas as vacinas que estão aí disponíveis pra gente do corona, muitas delas ainda em fase de teste. Também vou falar um pouquinho da Coronavac, como que ela funciona. Eu tomei dia 20 de dezembro a minha primeira dose da vacina Pfizer BioNTech. No dia seguinte, na verdade na noite, tomei 3 horas da tarde e na noite já comecei a sentir bastante dor no braço, doendo assim como bem como se fosse para academia ou alguma coisa, fica bem dolorido. E no dia seguinte eu amanheci com bastante febre e não estava me sentindo legal, parecia que eu estava resfriado, gripado e foi bem punk. Eu não tenho um termômetro aqui em casa, então eu não sei se eu estava realmente com febre, mas eu senti muito febril, com bastante frio, corpo indisposto, calafrio. E foi no dia seguinte a vacina, o dia inteiro. Depois, no dia seguinte ao meu primeiro dia pós-vacinação, começou a melhorar. Demorou, na verdade, uns 3 dias para estar a bala que eu tava normal, só que o mais punk foi no primeiro dia mesmo. Então já fui para a segunda dose, no dia 10 de janeiro já fui meio, esperando o pior, e muita gente falando que as pessoas estavam tendo piores reações na segunda dose. Na verdade, os estudos mostram que os participantes mostraram piores sintomas após a segunda dose. E eu fiquei meio assim, falei, gente, e agora? Pior do que a primeira não tem como. Só que eu acho que comigo aconteceu o oposto. Na primeira dose foi pior. Segunda dose eu senti mal também, bem disposto, só que não tanto. Acho que eu nem tive febre nem nada. E o braço ficou bastante dolorido mesmo. Só que como eu falei, essa questão de você tomar a vacina ou não, mas eu vou ficar mal tal. Mas eu vou ficar mal por 2 dias ou 3 dias, E na minha cabeça eu medi isso como nada, 2 dias, 3 dias é nada em comparação a você poder pegar essa doença. Talvez você poder pegar essa doença, infectar outras pessoas e acabar, alguém acabar morrendo porque você não foi vacinado e acabou transmitindo. Ou se você está dentro de um grupo de risco e não toma também. Eu acho que esses efeitos colaterais que eu senti são normais. Não foi nada de outro mundo que pessoas sentem com outras vacinas que a gente tem no mercado, que a gente tem que tomar quando criança, quando adulto, e eu acho que compensa, porque são muitos fatores envolvidos, A gente tem que pensar, quando a gente for pensar na possibilidade de tomar a vacina ou não, a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar como um todo, Que essa pandemia já mostrou muito que a gente não é unido, Pode até ser unido, mas não tão quanto deveria, Muita gente desobedecendo normas impostas e regras e fazendo o que quer, então não foi muito um conjunto assim, não, vamos fazer desse jeito, então não foi uma união. Então acho que pelo menos para vacina o pessoal deveria, se unir, tomar essa vacina e para poder todo mundo voltar à vida normal e retomar, de onde a gente parou. Mas agora vamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho de informação. Vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de vacinas diferentes, porque a vacina que eu tomei não funciona do mesmo jeito, não é o mesmo mecanismo, não foi desenvolvida do mesmo jeito que a Coronavac. Então vou falar um pouquinho para vocês de como essas diferentes vacinas funcionam. Para começar, temos as vacinas de material genético, e essas são as vacinas da nova geração que eles falam, vacinas que usam bastante tecnologia. Depois temos vacinas de subunidades proteicas, como a vacina da hepatite B. Depois também temos vacinas de vetores virais, como a vacina do Ebola.
Também temos as vacinas de vírus como partículas, como HPV e malária. Depois temos as vacinas com vírus inativado, como hepatite A, gripe e pólio. E também temos, por último, mas não menos importante, vacinas com vírus atenuado ou enfraquecido, como as vacinas de sarampo, rubéola e cachumba. As vacinas mais comentadas para a vacinação em massa do corona são vacinas de material genético, vacina de vetores virais e também vacina com vírus inativado. Então, a gente vai entrar mais em profundidade nessas três, de como essas três funcionam. Mas primeiro eu preciso falar para vocês, o vírus do corona, ele tem proteínas, né, ao redor do vírus. Pensa que o vírus é isso aqui. E aí ele tem um monte de proteína, assim, em volta dele. Como a gente vê nas fotos e tudo. E essas proteínas, elas são as coisinhas que, né, elas atacam nossas células. Elas fazem uma ponte entre o vírus e as nossas células. Quando os primeiros casos começaram a surgir, o pessoal lá chinês mapeou todo o genoma do vírus, do corona, e disponibilizaram toda a sequência do material genético do corona para o mundo inteiro. Então eu vou colocar aqui na tela a sequência do material genético do corona. E o que compõe o corona. E aí eles se atentaram ao fato de que essa proteína que afetava nossas células, que atacava diretamente as nossas células, e na verdade dava oportunidade ao vírus para atacar nossas células. Então, as vacinas de material genético, de subunidades proteicas, de vetores virais e de vírus como partículas, elas usam essas proteínas para poder induzir uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, basicamente, essas vacinas, elas são desenvolvidas para o nosso sistema imunológico desenvolver resposta a essa partezinha aqui, essa proteína do vírus, não ao vírus exatamente. E as vacinas mais antigas, vacinas de vírus inativado ou vírus atenuado, essas vacinas, elas já não usam as proteínas como alvo principal para o nosso sistema imunológico. Elas usam o vírus em si como uma maneira de induzir uma resposta do nosso sistema imunológico. Então vamos começar com as vacinas de material genético. Basicamente, essa vacina de material genético, ela funciona assim. Ou ela carrega o DNA, a parte do DNA do vírus, que ela carrega dentro de lipídios, de partículas, de nanopartículas de lipídio, ela carrega o material, o DNA do vírus, que é responsável pela produção dessas proteínas. Então, esse DNA vai entrar dentro do núcleo das nossas células e as nossas células vão produzir essa proteína. Porque esse DNA é basicamente uma instrução para nossas células de como produzir essa proteína. Ou também podem ser carregadas por nanopartículas de lipídios, nanocápsulas de lipídio. Pode ser carregado o mRNA, que é o RNA mensageiro. E aí esse entra nas nossas células também, só que não entra no nosso núcleo. Esse vai direto para os nossos ribossomos, onde as proteínas são produzidas, e também vai ser o mesmo resultado, vai produzir essas proteínas. Então, o nosso sistema imunológico vai ver esse tanto de proteína saindo das nossas células e vai falar, isso aqui, nunca vi isso aqui, vou atacar. E aí, o nosso corpo vai desenvolver uma resposta, né, a essas proteínas. E quando o vírus entrar na nossa corrente, quando a gente entrar em contato com o vírus no futuro, ele vai ter essas proteínas e o nosso sistema imunológico já vai ter todos os anticorpos para combater essa proteína. Então, basicamente, essas vacinas de material genético funcionam dessa maneira. Vacinas da Moderna, NIH e Pfizer e BioNTech, como a que eu tomei, são essas vacinas que usam esse mecanismo. Então, basicamente, elas levam instruções para as nossas células. Só isso. Levam instruções de como produzir essa proteína, não de como produzir o vírus. Nossas células não têm capacidade de produzir um vírus. E não de como produzir nada além de proteínas. Então, se você olhar no rótulo da vacina, tudo que vai ter é a instrução.
e a parte, né, que carrega essa instrução. Porque se essa instrução for carregada, não for em nada, for só a instrução, só o nosso material genético, ele degrada até chegar nas nossas células. Então ele tem que chegar nas nossas células inteiro. Então ele é produzido por uma cápsula de lipídios e chegando nas nossas células, ele, né, passa a instrução ali. Então é basicamente uma receita, passa a instrução para nossas células. Você precisa produzir essa proteína. As células produzem proteína o dia inteiro. Então, quando essas proteínas forem produzidas, nosso sistema imunológico vai olhar e vai falar, eu não conheço, e vai desenvolver uma resposta imunológica a essas proteínas. Então, eu sou muito fã desse mecanismo e me deixa doido, porque é magnífico o que o nosso corpo pode fazer, né? E a próxima categoria são as vacinas de vetores virais. Então, é basicamente a mesma ideia. Essas vacinas levam uma informação para nossas células para produzir essas proteínas. Só que elas não levam a partir de cápsulas de lipídio, elas usam vírus, vetores virais. Então, assim, são vírus, vetores, né, que eles só vão carregar um material genético para dentro das nossas células. Então, eles pegam esses vírus e colocam um material genético dentro do vírus, o vírus vai lá, entrega esse material genético para nossas células. Existem dois tipos de vírus, né, que podem ser usados. Os vírus que eles não se multiplicam, então basicamente eles vão lá, entregam essas informações para nossas células, para como produzir essas proteínas, depois eles morrem, se desintegram. Essas são as vacinas da Oxford, AstraZeneca e Johnson & Johnson, eu acho. Não, é isso mesmo. E aí também tem um outro tipo de vírus, que é um vírus que ele vai lá, ele entrega as informações para nossas células, faz essas proteínas e depois ele começa a se multiplicar. E essas são as vacinas que estão sendo produzidas da Merck. Então são esses dois tipos de vetores virais, o que se multiplica e o que não se multiplica. Aliás, o que eu falei primeiro é o que não se multiplica e o que se multiplica. O que não se multiplica são as vacinas da Oxford e Johnson & Johnson, AstraZeneca, e o que se multiplica é a vacina da Merck. Então, esses são os tipos de vetores virais. Então, basicamente, eles usam o vírus como uma cápsula, não o vírus do corona, um outro vírus, para entregar essas informações para nossas células, como se fosse um caminhão que faz uma entrega e depois se multiplica ou não. Por último, mas não menos importante, vamos falar de vacina de vírus inativado. E essa é a Coronavac, a famosa vacina da Coronavac, do Butantan, em parceria com a Sinovac, né? Essa vacina de vírus inativado, ela funciona da seguinte maneira. Basicamente, o vírus ele é exposto a componentes químicos, ou o vírus do corona, ele é exposto a componentes químicos ou calor, e ele perde a capacidade de se reproduzir. Então, ele não vai fazer como ele faria normalmente, se reproduzir, a ponto de tomar todo o seu corpo. Essa vacina, ela é usada, né, desde sempre. Hepatite A, gripe, pólio, essas vacinas são todas de vírus inativados. E então ela tem esse ponto bom, né, que é assim, uma vacina que todo mundo, a comunidade científica já está familiar com os métodos, né, já sabe como funciona, já vem fazendo há muito tempo. Só que é uma vacina que ela toma tempo para produzir, porque ela é feita do vírus. E ela já é um mecanismo diferente dessas duas que a gente falou. Ela não leva informação às nossas células para produzir uma proteína, para produzir uma resposta do nosso sistema imunológico. Ela já injeta o vírus inativado, então o vírus não tem capacidade de reproduzir, mas o nosso sistema vê o vírus inativado e já é o suficiente para o nosso sistema imunológico produzir uma resposta. O único problema é que a produção é demorada. Se você for pensar que o vírus ele precisa ser usado na vacina, na produção da vacina o vírus precisa ser multiplicado. Então vai todo um processo para poder multiplicar esse vírus em laboratório e depois inativar o vírus e depois, né,
fabricar a vacina. Então esse é o único ponto ruim. Aí eu vejo que tem muita gente falando que não, essas coisas da China, não sei o quê. Só que a gente tem que pensar que o pessoal da China foi o ponto, foi onde surgiu tudo, né? E assim, foi meses antes de surgir o primeiro caso no Brasil ou até nos Estados Unidos. Então, eles estão à frente. Então, assim, eu acho que a gente devia abrir a mente e pensar que se a vacina foi feita em parceria com eles, é uma coisa boa, porque eles sabem mais do que a gente sabe, né? Ou, se não em mais quantidade, mais tempo, entendeu? É isso, e assim, a Coronavac, que é uma vacina que vem sido muito falada no Brasil, como eu disse, tem muita experiência nesse tipo de produção de vacinas, muito tempo essas vacinas vêm sendo produzidas, esse método vem sendo utilizado de inativar o vírus e fabricar a vacina. E o único problema é que o processo é demorado, entendeu? Mas é um método bom, né? Um método confiável. E essa questão das novas gerações de vacina, como a vacina que eu também tem os seus pontos ruins, né? A vacina de material genético, por exemplo. Elas são vacinas que a produção das vacinas é muito rápida, porém tem muitos problemas aí com logística, né? Para poder fazer a aplicação dessas vacinas, que não pode ser exposta à luz, tem que ser mantida a extremas temperaturas negativas. Então, tem bastante prós e contras aí, só que eu acho que o que a gente tem que estar focado é, né, a questão de fazer o que a gente pode, né? Fazer o que está ao nosso alcance, e se está ao seu alcance poder tomar alguma dessas vacinas, não hesite. Essas vacinas da Coronavac, do Butantan, em parceria com a Sinovac, elas têm uma eficácia... Eu estava lendo uns estudos de eficácia excelente, e a vacina do material genético também, a eficácia é até maior. Então, se você tiver uma oportunidade, tome essas vacinas, porque a gente se preocupa muito com, mas não foi testado, mas saiu muito rápido. Gente, a vacina sai rápido porque foi muito dinheiro colocado nessas vacinas, muito dinheiro. As vacinas demoram para sair porque precisa de dinheiro para fazer pesquisa, dinheiro para fazer, né, a aplicação em candidatos, em tudo, e essas pessoas, na maioria das partes, as pessoas são pagas para poder ser cobaias. Então, pelo menos aqui nos Estados Unidos, mas então, assim, foi muito dinheiro posto nessas vacinas, por isso que saiu rápido. Não sabemos os efeitos a longo prazo? Não sabemos, mas sabemos que o corona dá efeitos a longo prazo, tem efeitos a longo prazo, entendeu? Então, e cada vez mais vem saindo estudos mostrando diferentes efeitos a longo prazo do corona. Então vamos pensar aí, né, e ver se a gente abre o olho e começa a perceber que a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. E se a comunidade científica está entregando aí para vocês uma recomendação, não vamos ignorar, gente. Não vamos ignorar, porque a ciência é linda, a ciência sabe, e a ciência está aí só para ajudar todo mundo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa se vocês não concordam com as coisas que eu falei. Eu tentei usar uma linguagem bem familiar para todo mundo. Espero que vocês tenham entendido essas diferentes vacinas e o mecanismo das 3 principais que têm sido faladas aí. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo e eu respondo para vocês. Mas é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Beleza? Voltamos em breve com novidades e vídeo toda segunda-feira no canal. Tamo junto, valeu galera, é nóis, tchau, tchau.